Olá pessoal, nós estamos na aula 3, na aula 8, parte 3, ok? Bem, nós vamos apresentar então aqui nosso problema de produção de número 3. É um problema que aparece um custo associado aqui, que é o custo de setup, né? O custo de preparação, aquele custo que eu falei no primeiro vídeo, né? Na aula 8, a introdução. Então, esse custo de setup aparece nesse problema. Vamos ver como é que a gente vai lidar com esse custo de setup, ok? Então, nosso problema aqui dessa vez é um problema de uma empresa que produz bicicletas e a gente está interessado em determinar um plano de produção para bicicleta de corrida, cuja produção requer materiais especiais e equipamentos de produção. No máximo, um lote de bicicleta é produzido por mês, por conta da baixa demanda e importantes economias de escala aí nos custos de confecção do produto. Então, por causa da necessidade de instalar equipamentos especiais e ferramentas no começo de cada lote de produção, há um alto custo de setup. Esse custo de setup é o custo de preparação para iniciar a produção, né? Então, por isso, por conta desse custo de setup, né, no começo aí da produção dos lotes, não há sentido em produzir muito frequentemente. Por isso que a gente só dá uma única ordem de produção por mês, ok? No máximo, né? Uma ordem de produção por mês. Então, o custo de produção de um lote é aproximadamente dado pelo custo de setup mais o custo marginal, que corresponde ao tempo exigido para a produção de cada bicicleta. Então vamos lá. Cada bicicleta de corrida, para cada bicicleta de corrida, o custo de setup é de R$ 5.000 e o custo marginal é de R$ 100. Ou seja, se você vai produzir uma bicicleta, o custo da produção dessa uma única bicicleta no mês é o custo de setup, que é o custo de preparação, que é dado independente da quantidade produzida, ou seja, se eu produzo uma bicicleta, eu pago 5.000 de setup, se eu produzo 50 bicicletas, eu pago os mesmos 5.000 de setup, de custo de preparação. Agora, o que muda é o custo marginal. Então, produzir uma bicicleta custa 5.000, que é o custo de preparação, mais o custo de produzir uma bicicleta, que é 100. Produzir 10 bicicletas custa 5.000, mais 10 vezes 100, que é 1.000, o que me dá um custo total de produção de 6.000, certo? Então, repara que produzir 10 bicicletas não é tão mais caro do que produzir uma só, né? Isso por quê? Isso porque o custo de setup é um custo alto. Então, toda vez que a gente for dar uma ordem de produção, é interessante que essa produção seja uma produção considerável, né? Já que esse custo de setup é um custo alto. Bem, as restrições de capacidade, então, aqui são ignoradas no planejamento deste único produto, pois trabalhadores podem ser contratados temporariamente, caso seja necessário, né? Muito bem. Sabe-se que a empresa tem uma demanda sazonal, sendo as vendas maiores na primavera e verão. A tabela abaixo fornece, eu vou mostrar já a tabela, a previsão de venda das bicicletas por mês no próximo ano, né? Então vamos lá dar uma olhada. Aqui eu tenho, no mês de janeiro, a demanda será de 400, a demanda é de 400, fevereiro 400 e até que em dezembro a demanda também é de 400. Então, ao longo do horizonte de planejamento, a gente tem aqui as demandas conhecidas. A gente sabe também que há 200 bicicletas no estoque, né? Então, eu inicio aquele mês em janeiro com 200 bicicletas em estoque. Bem, manter uma bicicleta em estoque de um mês para o outro incorre um custo de estoque de R$ 5 por bicicleta, né? Então, eu vou ignorar a capacidade de estoque, então eu vou supor que há espaço suficiente na fábrica para armazenar o estoque. E o que a gente deseja aqui é planejar os níveis de produção e estoque desse tipo específico de bicicleta com a finalidade de satisfazer a demanda e minimizar os custos de produção e estoque.
formule o modelo de programação linear para resolver o problema e implemente-o no solver do Excel. Bem, é o que a gente vai fazer aqui. Vamos lá. Então, aqui são as demandas conhecidas. Vamos pensar aqui, só para simplificar, eu vou cortar aqui a tabela no mês de agosto, ok? Então, se eu somar todas as demandas até de janeiro até agosto, dá um total de 7.200, né? Imagina uma primeira solução viável para esse problema, uma solução possível para esse problema bem, como não há limite para a produção em cada mês, imagina que eu possa produzir a demanda de todo o horizonte de planejamento num único mês. Como a gente tem 200 bicicletas num estoque inicial, então, se eu produzir mais 7.000 bicicletas em janeiro, eu já tenho as 7.200 bicicletas, né? Que são necessárias. Mas isso vai incorrer no mês de janeiro num custo de 7.000 vezes 100 e vai me dar 700.000. E o custo de setup, ele é 5.000, porque eu dei uma ordem de produção, paguei um custo de preparação, produzi 7.000 bicicletas. Repara que eu não vou precisar produzir mais, porque eu já produzi toda a demanda do período no primeiro mês, e o meu custo de setup, como eu não dou mais ordens de produção, eu não tenho mais custo de setup. Então, no final das contas, eu tenho um custo unitário que é de 700.000, mais um custo de produção que é de 700.000, mais um custo de setup que é de 5.000, né? Mas, repara o seguinte, se eu produzo 7.000 com mais 200 que eu tinha em estoque, eu tenho no total aqui disponível em janeiro 7.200. 400 bicicletas serão demandadas, né? São demandadas. Então, me sobram ao final de janeiro 6.800 bicicletas. Essas 6.800 bicicletas vão ficar em estoque, né, para o mês de fevereiro. Então, só que cada bicicleta em estoque me custa R$ 5. Então, eu tenho um total de custo de estoque só ao final do mês de janeiro de 34.000. Essas bicicletas que estão aqui em estoque, 6.800, quando chegar em fevereiro, 400 são demandadas, então eu fico com um total de 6.400, vezes R$ 5 de estoque para cada uma delas, mais 32.000. Então, eu vou somando, aplicando essa mesma dinâmica, e eu tenho a soma dos custos totais de estoque, dão aqui 154.000. Então, 154.000 com 700.000 com mais 5.000 dá 859.000, né? Então, a gente tem aí, na realidade, 859.000 nesta solução, que é uma solução possível. Eu produzo tudo no primeiro mês do meu horizonte de planejamento. Bem, uma outra solução possível é produzir exatamente o que eu preciso para cada mês. Então, como eu já tenho 200 bicicletas em estoque no início do período, eu produzo mais 200, atendo a demanda de 400, e pronto. Bem, eu pago um custo unitário aqui que é 200 vezes 100, e como eu dei uma ordem de produção, eu pago o setup. Mas repara que eu não tenho estoque ao final desse mês, porque eu estou produzindo exatamente o que é demandado. Como eu vou fazer isso para todos os meses, o meu custo de estoque está zerado, né? Só que, por outro lado, como eu estou produzindo todo mês exatamente a quantidade demandada, tá vendo aqui, ó, 800, 1.200, 1.200, 1.200 e 1.200, eu estou, então, dando ordens de produção todo mês. Então, todo mês eu tenho custo de setup, custo de preparação. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ordens de produção, o que me dá um custo total de setup de 40.000. De qualquer forma, o custo de produção fica igual a 700.000 ao final desse horizonte de planejamento, mais 40.000, eu tenho um custo total aqui de 740.000, né? Esse custo de 740.000, se a gente for comparar com o custo da solução viável anterior,
né? Esse custo total aqui é de 640 mil, e antes eu tinha um custo total de 859 mil, né? Ou seja, esta solução aqui continua sendo ainda, né, uma solução melhor do que a solução anterior. Mas a pergunta é, será que esta solução é a solução ótima? E isso a gente não sabe, né? Por isso que a gente precisa desenvolver um modelo matemático, e é o modelo matemático que vai trazer essa resposta para nós, se essa solução aqui é realmente a melhor de todas ou não, ok? Bem, para isso, vamos rever aqui os parâmetros desse modelo. Eu tenho como parâmetros as demandas de cada mês. Eu tenho como parâmetro o custo de setup, que é de 5 mil, e eu tenho como parâmetro o custo unitário da bicicleta, que é de 100 reais. Okay? Tudo isso são dados conhecidos do problema. Bem, as nossas variáveis de decisão, então, quais são? Eu tenho as quantidades a serem produzidas de bicicleta a cada um dos meses 1 a 12. Eu tenho as quantidades a serem estocadas de cada bicicleta ao final de cada mês, né? Variando isso aí dos meses de 1 a 12. E aparece uma nova variável aqui, que é uma variável de decisão de produção ou não no mês T. Por que eu preciso dessa variável? Eu preciso dessa variável porque, como o custo de setup, né, que é o custo de preparação, ele só é contabilizado cada vez que eu tenho uma produção, eu preciso ter uma variável, e essa variável YT, para controlar ou para dizer, para me informar se houve ou não houve produção a cada mês, né? E a gente já viu que essas variáveis que indicam decisões do tipo sim ou não são variáveis binárias. Então, enquanto as variáveis xt e et são variáveis inteiras, né? Porque são quantidades produzidas e estocadas, as variáveis do tipo yt são variáveis binárias. Ou seja, se y2 é igual a 1, isso aqui indica que há produção no mês 2. Ok? Se y2 for 0, indica que não há produção no mês 2. Ok? Muito bem, vamos ver então como que a gente relaciona essa variável y com a variável x, né? Por quê? Porque se a variável y2 for igual a 0, eu estou dizendo que não há produção no mês 2. E se não há produção no mês 2, automaticamente a variável x2 também terá que ser 0. Ok? Então, há uma relação entre as variáveis x e y, e nós já vamos ver isso um pouco mais para frente aqui. Bem, minha função objetivo é bem similar ao que a gente já tinha antes, né? Nós aparecia nos problemas 1 e 2 o custo de estoque, que é a soma aqui dos custos de estoque de cada mês, né? Mais os custos de produção, ok? Bem, o que aparece de novo aqui é esse custo de setup. Repara que o custo de setup, ele envolve aqui, ele é 5 mil por mês vezes a decisão de produzir ou não. Eu só tenho o custo de setup se o valor dessa variável associada a esse mês for igual a 1. Se o valor da variável for igual a 0, vai dar 5 mil vezes 0, e aí isso aqui dá 0, e a gente não soma então essa parcela do custo de setup associado àquele mês, ok? Então, é uma soma de 5 mil vezes a decisão de produzir ou não a cada um dos meses, certo? Muito bem. As restrições aqui são restrições bem similares ao que a gente já fez para os dois problemas anteriores, né? Só lembrando que aqui a gente tem 12 períodos, tem um horizonte de planejamento com 12 períodos, com 12 meses, né? Então, o estoque, a gente já trabalhou esse tipo de restrição, né? O estoque ao final do mês 1, ele é igual ao estoque inicial, mais o quanto eu produzo no mês 1, menos o quanto é demandado.
No nosso caso, o E0, que é o estoque inicial, ele é 200, né? Mais o quanto eu produzo no mês 1, menos 400, que é o quanto é demandado dessa bicicleta no mês de janeiro. Então, fazendo a conta, 200 menos 400 vai dar menos 200. Então, eu fico com E1, né, aqui, igual a x1 menos 200. E essa é a minha restrição aí do primeiro período. A gente vai fazer isso para todos os períodos, né? Então, por exemplo, aqui o estoque ao final do mês 6 é igual ao estoque que vem do mês 5, mais o quanto a gente produziu aqui, perdão, é no mês 6, né? Menos a demanda do mês 6, do mês de junho, que é 1.200, certo? Bem, o mesmo raciocínio é aplicado para todos os meses, até que a gente chega no 12º mês, e o estoque ao final desse mês tem que ser 0, certo? Porque assim é descrito no enunciado do problema. Então, isso fica na última equação, 0 é igual ao estoque ao final do mês 11, mais o quanto é produzido no mês 12, menos a demanda do mês de dezembro, que é 400. Okay? Então, as restrições de satisfação de demanda são restrições que a gente já tinha trabalhado anteriormente. Fica faltando as restrições de ordem de produção. De forma geral, essa restrição pode ser simplificada ou descrita dessa forma. E eu resolvi aqui ampliar essa restrição, né? Ampliar essa desigualdade aqui para todos os meses, para a gente poder verificar o que de fato está acontecendo. Então, vamos lá. Para o primeiro mês, tem essa primeira equação aqui que amarra a variável x1 com a variável y1. Importante a gente ver isso. O que é importante a gente ver aqui inicialmente? Repara o seguinte, se y1 for igual a 0, ou seja, se o modelo resolver não produzir no mês 1, então o valor da variável x1 fica como? Substituindo y1 por 0 aqui, dá 0 vezes isso aqui, dá 0, né? Então, fica x1 menor ou igual a 0, o que implica automaticamente em x1 exatamente igual a 0, já que x1 é uma variável inteira, sempre maior ou igual a 0. Então, se eu digo que ela é menor ou igual a 0, o único valor possível para essa variável é x1 igual a 0. Ou seja, toda vez que y1 for 0, x1 vai ser automaticamente 0. Ok? Muito bem. E o outro caso agora? Como a variável y ela é binária, então pode acontecer dela ser 1, né? O modelo escolher atribuir valor 1 para essa variável. Se isso acontecer, vai vir aqui destrinchando essa inequação, a gente vai ver que x1 é menor ou igual que o somatório das demandas para cá variando de 1 até 12. Então, isso aqui, na verdade, é o somatório D1 mais D2 mais D12 vezes y1, certo? Bem, isso aqui, o que é? Só que y1 é 1, né? Então, na realidade, a gente fica com x1 é menor ou igual que D1 mais D2 mais D12, ok? Ou seja, isso aqui é a soma das demandas. Então, o que essa inequação está me dizendo, basicamente, é o seguinte, bem, se houver produção no mês 1, ou seja, se a variável y1 é igual a 1, o máximo que será produzido no mês 1 é a soma das demandas dos meses seguintes ao mês 1, inclusive ao mês 1, né? Então, eu somo todas as demandas do mês 1 em diante, o total produzido não pode ultrapassar a soma das demandas dos meses seguintes, ok? Bem, vamos olhar isso para essa variável x3 aqui,
nessa terceira inequação, que envolve as variáveis x3 e y3, né? Então, essa é uma restrição do período 3. Então, vamos olhar aqui, ó. x3 menor ou igual que, vamos imaginar a situação em que y3 é igual a zero. Então, isso vai dar zero, já que eu vou multiplicar y3, que é zero, por um somatório aqui, seja ele qual for, esse aqui vai dar zero, que implica que x3 será zero. Bem, agora esse x... Opa! E se y3... Deixa eu só limpar aqui. E se y3 for exatamente igual a 1? Bem, neste caso, se y3 é igual a 1, a gente vai ficar com a inequação da seguinte forma: x3 é menor ou igual a... Bem, repara que aqui o somatório agora está começando em 3, né? Então, é D3 mais D4 mais D12. Bem, com isso, então, vezes y1, 3, só que y3 é 1, então multiplica por 1 aqui. O que essa inequação me diz? Essa inequação me diz que o total produzido no mês 3 é sempre menor ou igual à soma das demandas do mês 3 mais as demandas dos meses seguintes, né? O que faz completo sentido. Se a soma das demandas do que falta ainda, né, os meses faltantes, é igual a 4.000, eu não posso produzir no mês 3 6.000, né? Já que isso me geraria, e no final do meu horizonte de planejamento, uma sobra de 2.000 itens, o que não pode acontecer de acordo com a definição do problema, porque o estoque ao final do horizonte de planejamento tem que estar zerado, ok? Bem, a gente aplica esse raciocínio para todas as restrições, para todos os períodos, né? Eu fiz aqui para os períodos 1 e 3, mas a gente vai aplicar essa mesma ideia para o mês 4 e assim por diante até o mês 12, ok? Com isso, a gente relaciona, então, novamente, a quantidade produzida com a ordem de produção. São duas variáveis aí, ok? Muito bem. De forma geral, a gente pode representar essas restrições de satisfação de demanda dessa forma, que é uma forma simplificada de escrever. O T aqui pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3 ou 12, né? Vai até 12. E aqui mesma coisa. Então, é uma forma compacta de escrever o nosso modelo de programação matemática e as restrições desse problema. E aqui a gente tem essas equações de forma simplificada, essas inequações e equações de forma simplificada, função objetivo do problema. E aqui as restrições de que o estoque inicial é 200 e de que o estoque final é 0, certo? Junto com as restrições de integralidade e as restrições de que as variáveis y, t são variáveis binárias. Bem, com isso, a gente finaliza então essa parte 3. Obrigado aí pela atenção de vocês. Grande abraço, até a próxima.